É tortilha, Léo? Tortilha? Não, eu tô batendo aqui um biscoito com requeijão mesmo. Biscoito com requeijão? Velho, biscoito integral com requeijão. E tô batendo também o meu vinho tinto. Bolacha seco, com requeijão, pra não? Caralho. Biscoito, cara. Bolacha é outra coisa. Vamos ver, bolacha Irmão, é salgado, biscoito é doce. Irmão. A não ser que você venha de São Paulo, velho. Velho, desculpa, mas essa diferenciação metodológica não acontece no meu estado, não. Quer dizer que no o Rio Grande do Norte só quer ser São Paulo, é isso? Não, o Rio Grande do Norte é o Rio Grande do Norte. Olha só, eu morei no Ceará, morei na Paraíba e morei em Pernambuco, certo? Nesses 3 estados, bolacha é salgado e biscoito é doce. Então, é mesmo. Biscoito recheado, bolacha creme cracker. Não existe biscoito creme cracker. Biscoito creme cracker é coisa de Mitre aí, de São Paulo. Não, o único biscoito que existe, só existe um tipo de biscoito no mundo, que é o biscoito de polvilho. O resto é bolacha. Não pode, porque o resto olha é só, bolacha. o que é biscoito? O que é que quer dizer biscoito? É um coito 2 vezes. Então, Exatamente, foi então, biscoitado. Deixa eu dizer um negócio a você, muito sério. Em se tratando de comida, todos os caminhos levam a Roma, meu. Certo? Então vamos nessa. Então tá, começa aqui o Surrealmente. Sejam bem-vindos. Alô? Urgent the operate. Hello? Pronto, tá me ouvindo? Esse inglês aí é muito inteligente, né, velho? Ei, Caco Antibes. Urgent the operate. A única coisa que eu me lembro do Caco Antibes é porque na época eu comia muito iogurte, né? Tomava muito iogurte e lambia a tampa. O fundo do... Como é que chama? Tem a tampa e tem aquela parte cromadinha, né? Que tem a parte metálica. Aí ele dizia que era coisa de pobre, né? Ele não tinha essa piada, né? De pobre é uma desgraça. Pobre é uma desgraça. Pobre não pode tomar o iogurte que tem que passar o dedo na tampa. E eu fazia isso, eu achava o máximo, velho. Sensacional. Cara, apesar de eu gostar disso, mas eu também faço até hoje. Então, pô, o cara vai jogar fora, meu irmão? Não é, velho? Acho que ali tem o quê? Pelo menos uns 5% de iogurte. 5% da embalagem tá lá. Na tampa do iogurte tá o chambinho, tá ligado? Porque assim, o iogurte em si, ele é mais mole. A tampa é o chambinho, pô. Eu acho que as empresas que fazem o chambinho, elas têm um papel, assim, uns 12 metros, que eles vão fazendo iogurte. Aí na hora de fazer o chambinho, ele só faz rapar em cima e botar no chambinho, né não? Faz sentido, velho, faz sentido. A essência do sabor tá na tampa. Né? É verdade, faz sentido mesmo, velho. E eu acho que é por isso, inclusive, que muitas vezes eu deixava pro fim. Ah, não, velho. É a primeira parte que eu como, não mentir. Porque, assim, eu sempre fui dessa tese, assim, de deixar o melhor pro fim, tá ligado? Faz sentido. Eu prefiro curtir agora, porque eu não sei se eu vou morrer daqui a 10 minutos. Não, pô, mas, porra, comendo, tu vai morrer comendo, velho? Não, assim... No meio da embalagem do Danoninho, ele... Tipo, se eu fosse pra um restaurante de picanha, sei lá, aí tinha lá arroz, feijão, né? Macaxeira e picanha. Aí eu ia comendo tudo... E ia comendo a picanha também, mas ia economizando pra no final sobrar só a picanha, tá entendendo? É sensacional. Eu tinha uma cachorra que fazia isso com a ração dela. Era uma ração que tinha uns ossinhos e a outra uma ração de bolinha, né? Ela comia só a bolinha e deixava todos os ossinhos por último, que ela preferia, então ela comia no final só os ossinhos da ração. É uma técnica de alimentação sofisticada, né? Chamou de cachorro agora. Pois então eu vi que a cachorra da minha irmã, ela me imitou, porque a cachorra da minha irmã, ela bota a ração, aí ela chega, olha pra ração, balança a cabeça, vai pra cima de mim. Aí eu tô sentado de que aí ela fica me cercando. Aí eu vou ali, eu pego um biscoito, pego uma coisa, aí ela fica pulando, se jogando. Aí eu, sai daqui, não vai ter biscoito não. Aí ela dá a volta, pulando no sofá, aí fica. Aí toda vez que eu saio pra comer alguma coisa, ela se apresenta, tá ligado? Aí que criou um mau costume, pô. Pois a cachorra da minha irmã, ela come uma ração assim. Não tem nada pra comer e estou com fome, vou na ração. Se não, vou tentar guardar alguma coisa. Sim, a gente não vai começar esse podcast, não.
Sejam bem-vindos ao Surrealmente, meus amigos. Aê, uhul, pode crer. Parabéns, DJ, bota aí umas palmas no fundo, aí bota uns fogos de artifício. Meu nome é Leonardo Almeida e eu falo do plano elemental do fogo. Meu nome é Dimitri Cosma, estou falando da Zona Gelada. E meu nome é Júlio Samico e eu moro na Zona Fantasma. Daí porque esse podcast tá com a dificuldade de gravar, né? São 3 zonas diferentes fora da realidade principal e a conexão da internet nem sempre é tão boa. Então, é isso aí. Vocês conhecem um filme chamado O Homem Duplo? Já assisti. Popular, A Scanner Darkly. Já viu O Homem Duplo, Dimitri? Já vi. Achei um bom filme. Nada, na minha opinião, nada fora de série, mas é um filme ok. Gostei tecnicamente, gostei dele. Colorido o suficiente para o seu gosto? Colorido o suficiente para se enquadrar no tema psicodelia que estamos buscando. Já é meio copiado do Waking Life, né? Isso também tem o Waking Life, né? Mas eu achei que o Homem Duplo, ele se conecta mais com o nosso tema de hoje, por isso ele entra aqui. Eu quando a gente pensou no tema, um dos filmes que eu tinha pensado era justamente o Waking Life, né? Porque assim, tem aquela coisa de ser situações cotidianas, só que reanalisadas e tudo desenhado e tal, mas eu acho que o Homem Duplo ele se conecta melhor tanto por ser uma obra futurista quanto por ter esse lance da mente, né? O estado subconsciente, né? O subconsciente, ele toma de assalto o próprio consciente. Pessoal, pera um pouco. Fala um pouco sobre a sinopse do filme, porque quem não assistiu o filme ele não tá entendendo absolutamente nada do que a gente tá falando. Basicamente, existe um submundo onde se consome uma droga e essa droga ela altera demais a percepção das pessoas. Ela dá uma mudada nos níveis de realidade no qual a pessoa ela se insere. Então o que acontece? Para descobrir quem é que tá vendendo, passando essas drogas, a polícia ela tem que ter agentes infiltrados. E aí, esses agentes infiltrados, eles são tão secretos que... E aí eu acho a viagem do filme começa assim. Quando eles se apresentam como tal, nem os próprios níveis da polícia sabem quem é. Então eles vestem uma roupa na qual a aparência externa ela vai mudando para padrões genéricos de aparência. Então ele tem uma hora no filme, acho que no começo, que ele dá uma entrevista assim. Ele tá vestido com essa roupa de camuflagem, vamos dizer assim. E ele tá lá falando das ações dele e tal. É uma viagem da porra. Eu acho bacana isso, porque ele trata dessa ideia de múltiplas observações da mesma realidade. E o final do filme, pra mim, é a coisa mais bonita dele. Então o filme é com Keanu Reeves e com a Winona Ryder. E o Woody Harrelson. Grande Woody Harrelson, sensacional, eu gosto muito dele. Eu não vou falar muito sobre esse filme, porque eu tenho um certo problema com Keanos horríveis. Então, assim, eu não consigo aguentar esse cara, eu não entendo o propósito de existência deste ser humano. Mas desculpa, aí na zona... Pode se chamar Zona Gelada? Não. Pode se chamar também. Pode ser Jonas Gelada ou Jona Gelada. Aí na Zona Gelada, como se chama o nome do ator principal? Keanos horríveis. Ok. Muito bem. Eu tenho um certo problema com isso. Eu posso fazer uma pequena defesa dele. Eu não tô dizendo que ele é um bom ator, não, mas eu acho que... Não pode. Não pode, isso não pode, tá não. Proibido de dizer. Não pode, velho. Que é isso? Tá completamente proibido. Não, mas não pode. Existe um ponto que talvez você não tenha percebido. Dimitri. Não. É isso. A gente acaba com o podcast agora. Se você falar que... Não, eu não vou dizer que ele é bom. Eu só vou julgar um mérito. Não, você não vai dizer. Cortou, acabou? Vai, Dimitri, fala aí do teu filme. Okay. Não, só tem mais um outro problema nesse filme também. Só pra encerrar o assunto desse filme, eu acho que visualmente ele tentou inovar tecnicamente. Ele usou um filtro de imagem, mas ficou com muito aquela cara de... É uma pessoa brincando no Premiere e brincou com um filtro lá e colocou na imagem. Assim, inovou, é interessante, mas assim, tem muita cara de filtro pronto. Não me atraiu. Visualmente o filme não me atraiu. Cara de preset, é isso? Preset, exatamente. Ah, tá. Ok. Submarino Amarelo, Yellow Submarine, dos Beatles, eu acho que assim, entre o tema psicodelia, eu acho que é o filme que mais se enquadra nesse tema, se goste ou não, eu acho que é uma animação
completamente surreal e completamente psicodélica da época do topo do psicodelismo, né? O filme é de 68, é uma animação com os Beatles, né? É um disco. O Júlio, que é fã dos Beatles, ele não gosta muito desse filme. Explica por quê, Júlio. Eu não gosto do filme, pra mim o filme é bobinho, assim. Acontece... Bem, pra quem sabe, pra quem conhece a história dos Beatles, sabe que eles tinham muito, assim, essa coisa de comércio, de merchandising, de vender camiseta, de licenciar produtos. E então, pra mim, assim, o Yellow Submarine é muito isso. Agora, musicalmente é espetacular, assim. Pra mim, apesar de ter poucas músicas dos Beatles mesmo, porque o álbum que se chama Yellow Submarine tem, sei lá, 5, 6 músicas dos Beatles e todas as outras são do George Martin, né? E, assim, as músicas dos Beatles, tirando a música título, que é aquela ladainha que todo mundo conhece, todas as outras são fantásticas e são consideradas até psicodélicas também. Tem o I Am The Walrus, né? Nesse aí, I Am The Walrus. Não. I Am The Walrus é do Magical Mystery Tour, mas esse aí vai ter o Hey Bulldog, esse aí vai ter o All Together Now. Tem umas músicas que são bem estranhas e bem diferentes e até um pouco mais de guitarra, uma coisa assim. É um Beatles bem diferente em termos de música. Mas no filme, a trilha sonora é basicamente feita pelo George Martin. Ele fez a trilha baseada na música Yellow Submarine e aí ele vai variando, né? Pra quem sabe de música, você vai variando e vai criando outros temas e tudo mais. Visualmente, realmente, ele é bem psicodélico, bem colorido, bem viajado, né? Mesmo porque eu acho que na psicodelia, acho que você não consegue extrair um roteiro muito complexo. Eu imagino que a psicodelia é mais o visual mesmo, é mais essa experiência sensorial, né, que você tem é uma imersão sensorial. Então, eu acho que o filme consegue cumprir esse objetivo muito bem. Cara, mas assim, eu assisti o Yellow Submarine só uma vez. Eu tava até meio daquele jeito, né, meio bebaço e tal. Mas eu lembro que o Yellow Submarine, a impressão que eu tive foi muito assim. Olha, vamos fazer um filme usando todos aqueles clip arts e aquelas viagens do Terry Gilliam do Monty Python, entendeu? Então vamos tentar fazer uma viagem meio Monty Python com os Beatles, que deve ser do caralho. E, sinceramente, eu achei ele um pouco fraco. Mesmo nesse ponto de referência visual, eu achei que o Yellow Submarine, ele falhou, entendeu? Eu achei ele pouquinho, ele poderia ter sido mais, principalmente naquela época, e considerando o próprio o cara do Monty Python, as próprias animações, acho que não foi nem o Terry Gilliam, né? Acho que foi outro. Mas o Monty Python é o Terry Gilliam. Ficou muito diferente. É o Terry Gilliam mesmo? É. Não, o cara do Monty Python é o Terry Gilliam, mas eu acho que ele não tá envolvido com o Yellow Submarine. Não tá envolvido no filme. Não, mas eu achei que ficou muito assim, tentando fazer algo parecido, entendeu? Ah, sim. Eu acho que tem um pouco, sim. Tem uma pegada, tem uma semelhança em alguns momentos. Olha só, palavra de bitomaníaco. O filme foi um caça-níquel. A verdade é essa. É porque, assim, nessa época, muitas bandas, a maioria das bandas, quando eram contratadas por uma gravadora, elas tinham que fazer trilhas de filmes, certo? Era uma coisa básica do contrato naquela época, nos anos 60. É por isso que o Pink Floyd tem trilhas de filme, é por isso, inclusive, que os Beatles têm filmes. Porque o que aconteceu foi o seguinte, quando eles foram assinar o contrato dos Beatles, eles esqueceram de pôr essa cláusula de filmes, de trilha de filmes. Então eles começaram a contratar eles como atores, porque aí eles podiam usar isso como desculpa para usar as músicas deles nos filmes deles. Por isso que eles têm aqueles filmes Help, não sei o quê. E esse Yellow Submarine foi o último filme dentro desse contrato. Antes deles renovarem o contrato, eles estavam devendo um filme. Só que como a banda tava meio brigada, meio para se separar já, eles já estavam meio assim, eles disseram, não, a gente não vai fazer nenhum filme live action não. Então contrataram o pessoal, fizeram um filme e colocaram as músicas deles lá no meio, e inclusive são poucas, como eu já falei, são poucas as músicas deles, certo? Então, na minha opinião, escute o lado A quer dizer, falar em lado A hoje em dia é complicado. Escute as primeiras músicas do álbum, certo?
Se você gosta de música clássica, escute as outras também, porque elas são legais, mas são música clássica, não são música dos Beatles. E não veja o filme. Eu já discordo, eu acho que você deve ver o filme, assim, é uma experiência... Deve ver o filme e não ouvir o álbum, né? Não ouvir o álbum, pode ser, eventualmente pode ser. Assista ao filme no mute, né? Eu acho que é uma experiência sensorial, é uma experiência interessantíssima, assim. É um bastião, vamos dizer assim, da época psicodélica, né? E visualmente ele tem algumas influências externas, sim, mas é uma coisa que hoje em dia dificilmente alguém vai fazer um trabalho parecido. É um trabalho que, assim, ele talvez seja datado, mas é interessante você assistir esse retrato daquela época em forma de animação. Eu acho super válido, assim. Cara, na verdade, assim, eu tô com o Júlio. Eu, sinceramente, acho melhor você baixar, pago ou não, cada um na sua, o Yellow Submarine, botar no Media Player do Windows e botar aqueles padrões psicodélicos lá na tela cheia, e eu acho mais vanta. Eu achei, assim, uma tentativa de copiar o cara do Monty Python, e eu achei, assim, que não foi tão bem sucedida, não. Mas é aquela coisa, né? A interpretação de cada um do que é psicodelia. A gente já tá vendo, por exemplo, que o Dimitri, ele valoriza muito essa questão do visual, né? O visual define muito o que é psicodélico, a quantidade de inovação visual. Eu já acho que nesse tocante, mesmo que o Yellow Submarine, o filme, tenha sido em animação, eu acho que a animação dele não inovou tanto à vista do que acontecia na época com o próprio Monty Python, com outras animações, até com outros filmes mesmo da época, como, sei lá, cara, Fantástica Fábrica de Chocolates, o Mágico de Oz e tal, que tinham umas viagens, só que eram mais trabalhadas, não era só o visual. Então, minha dica é baixe o Yellow Submarine, ouça ele com o Media Player do Windows, rodando aqueles padrões alucinógenos, hipnóticos dele na tela cheia, que é mais vantagem. O filme que eu vou falar é assim, todo mundo já deve ter assistido, que é basicamente Donnie Darko, né? Donnie Darko, pra mim, falou anos 90, falou em viagem, psicodelia. Donnie Darko foi o filme psicodélico da minha, não vou dizer infância, mas da minha juventude, né? Porque eu não tô tão velho, mas também não sou tão novo. Donnie Darko, infância, cara, porra, tu tava... padrão. Caralho, velho. O filme do ano passado. Eu assisti o filme, eu acho que... Tem 10 anos o filme. Eu não assisti esse filme contigo, não, velho. Donnie Darko é de 90 e pouco, pô. Donnie Darko é de 90 mas e tu pouco. assistiu nessa época? Eu acho que a gente assistiu naquela época lá da faculdade e tal, não foi isso, não? Sim, não, eu acho que Donnie Darko muito antes, pô. Donnie Darko então de 90 e pouco. Que eu assisti, acho que eu assisti na época da faculdade. Cara, você está certo disso? Eu estou certo disso. Donnie Darko, procura aí na Wikipedia aí, você vê anos 90, pô. Até pelas próprias propostas, Donnie Darko, ele tá muito alinhado com esse... Vou 2001 o filme. O filme é de 2001. Vou procurar... 2001. Vou procurar na Wikipedia, porque a Wikipedia... Não, tá confirmado. 2001. Confirmado. 2001. Confirmado? Pois beleza, 2001 é minha aborrecência, era aí. 2001. Juventude adiantada, perto dos 20 anos já. Mas assim, porque ele é novinho, ele... É quase um bebê. Novinho, nasceu nos anos 90. Os anos 90 do século XVIII. Donnie Darko é um filme da minha juventude / jovem adulto, beleza? Pronto. Acho que sim. Donnie Darko, cara, é fantástico, pô. Você fala em psicodelia, em novas visões sobre a realidade, Donnie Darko. É um filme que trata de viagem no tempo, trata de abandono, trata de percepções alteradas e tem um alto nonsense durante o filme todinho, pô. Quem não assistiu Donnie Darko, eu sugiro que para esse podcast agora, assista e depois venha ouvir o podcast, porque eu vou falar muito spoiler. Porque o Donnie Darko, cara, é fantástico. Se você analisar, o Donnie Darko, ele começa normalzinho, o filme vai se desenvolvendo, você vê a família e tal, aí simplesmente tem aquela turbina de avião que cai. Quando a turbina de avião cai e ele não morre, começa uma linha do tempo, vamos dizer assim, paralela, que é a linha do tempo. Então você tá me dizendo que ele morreu, é isso?
Não, eu tô lhe dizendo que ele não. Que naquele momento que a turbina do avião cai, criou-se uma fragmentação no tempo. O tempo ele abriu duas opções. Ou ele morre pelo acidente, ou ele não morre pelo acidente. Ele não morre pelo acidente, se não me engano, porque ele tava com a boizinha, um negócio assim. A linha do tempo que a gente segue no filme na hora que chega essa bifurcação é a linha que ele não morre. E essa linha do tempo, ela é uma linha toda destrutiva, entendeu? A morte, ela permeia essa linha do tempo, a destruição, tudo de ruim acontece. Então, assim, ele se fode, morre gente, tudo de ruim acontece nessa linha do tempo, porque essa linha do tempo, digamos, essa linha do tempo onde ele tá, é uma linha em que tudo de ruim acontece, entendeu? Se a gente olhar de cima, de fora do tempo objetivo do filme, e a gente só vai conseguir olhar no final do filme, que a gente percebe que tem outra linha do tempo, a gente vai ver que tudo que aconteceu nessa linha do tempo que a gente assiste durante o tempo do filme é para que no final ela seja corrigida. Porque essa linha do tempo não pode existir. Essa linha do tempo ela é ruim para todo mundo envolvido. Só deixa eu colocar uma pergunta seguinte. Eu, pessoalmente, eu não acredito. Eu acho esse filme espetacular. É um filme cult. É um filme que tem uma história extremamente complexa e bem resolvida, bem construída, mas na minha concepção não é um filme psicodélico. Ele acho que se enquadra mais como uma ficção científica, com toques de ligeiros toques de terror, mas é uma ficção científica, assim, eu não vejo como um filme psicodélico. Eu discordo, desculpa, eu devo discordar. Eu discordo. Eu acho que o filme tem tendência psicodélica. É porque, assim, não existe filme psicodélico. Não existe um gênero de filme psicodélico. E não seria um filme que ninguém entenderia nada, porque tudo seria um estado alterado de consciência, que é basicamente o que o psicodelismo é. Exatamente, e é isso que eu imagino, como um filme psicodélico, um filme sobre estado alterado de consciência. Mas um filme sobre isso é um filme que ninguém entenderia, Dimitri. Se fosse um gênero... Os outros dois filmes que a gente comentou, Mas você entende o filme. Tratam disso. Entende, mas permeia, o estado alterado de consciência permeia isso. Os outros filmes que a gente citou, boa parte deles tem aspectos bem racionais e bem centrados para que o telespectador compreenda o filme. Sim. Entendeu? Sim. E Donnie Darko também tem, apesar de ter muita coisa nonsense... O Donnie Darko, ele é psicodélico, porque a consciência dele é alterada desde o momento que a turbina cai. No quarto dele, ele não está lá, pô. Toda aquela realidade trabalha alterando seus próprios elementos objetivos para influir na subjetividade dele, pô. O lance do espelho lá, de Frank com as mensagens crípticas, o lance dele tá vendo um amigo imaginário, o lance dele tá vendo o fluxo. O próprio lance do livro lá sobre viagem no tempo, entendeu? Que a viagem no tempo é algo subjetivo. Cara, tudo isso trabalha níveis de realidade, pô, percepção de nível de realidade. Isso aí é psicodelia. E assim, eu acho que eu vou diferir da opinião de Dimitri, porque eu acho que psicodelia não é só o aparecimento de elementos visuais de realidade alterada, mas sim uma história dentro de uma realidade alterada. Por exemplo, você pegar um filme como Memento, né? Como é que é a tradução do Memento aqui no Brasil? Ficou... Amnésia. Amnésia. Não lembro. Amnésia. Amnésia não é um filme psicodélico. Ele é um filme contado de trás para frente. Isso causa um estranhamento, mas não chega a trabalhar o filme de realidade alterada. Se você assistir o filme, o DVD tem lá, você assiste ele de frente para trás, ele não chega a ser psicodélico. O Donnie Darko, dentro do filme, ele consegue bagunçar com a percepção de realidade. Eu concordo com o Leonardo e acho o seguinte, acho que o ouvinte deveria também dizer se ele concorda com o Dimitri, que psicodelia é basicamente aspectos visuais, coloridos e como... Donnie Darko é muito sombrio, né? É um filme muito sombrio. Né? Ou se vocês concordam com o Léo e um pouco comigo também, de que não necessariamente um filme que tenha... o psicodelismo ou a psicodelia como base ou como referência
tenha que ser necessariamente colorido. Pode ser um filme escuro como o Donnie Darko. Inclusive, não assistam o S. Darko. Ok, é isso. Não existe, né? Donnie Darko só existe um filme, não... É a lógica do Highlander, só pode haver um. É. Exato. Eu ando escutando bastante o primeiro álbum do Chico Science Nação Zumbi, chamado Da Lama ao Caos. E é espetacular. É um espetáculo. Bota um trechinho aí, vamos ver um trechinho. Vou botar o trechinho da última música. Dona Maria, eu tô com fome. Dona Maria. É muito bom. Muito bom. Música quântica. E assim, pra esse podcast, porém, eu vou indicar o outro disco do Chico Science, Nação Zumbi, que chama Afrociberdelia. Certo? Porque aí é justamente o nosso grande Chico Science misturando o afro, a internet e o computador, aquela coisa toda, e a psicodelia. E é espetacular. É isso, não tem muito o que falar. Matheus Enter, tem algumas músicas do Lamal Caos. Mostra mais um pouquinho, mostra um pouquinho aí. Meu irmão, a música que eu acho massa desse CD é Sobremesa, velho. Porque é a que evoca as imagens mais viajantes e inimagináveis possíveis. Tipo, borboletas se equilibram no espaço, um muro velho em minha face, uma cadeira, uma camisa flutua no espiral. Uma cadeira flutua no espiral. Errei. Flores em minha camisa numa tarde no bairro. Cara, é muita viagem. Sobremesa pra mim é a música viajante desse disco. E Chico Science é muito visual, né? Assim, eu gosto dele que ele é muito... Você consegue ver a música, né? Uma coisa palpável, assim. Isso é espetacular. É verdade que tu vai falar da banda Pão com Ovo, Dimitri? Não, aquela banda de forró Pão com Ovo? Pão com Ovo não. Calma lá. Pão com manteiga. Bom, agora... Querendo fugir do lugar comum de banda psicodélica. Sim, vamos com uma banda que, assim... Uma banda mais pobre, né? Uma banda que... Ninguém conhece essa banda. Existe o pop psicodélico e existe o pobre psicodélico. Pobre psicodélico, exatamente. Esse é o psicodélico pobre, literalmente, assim. Eles fizeram um disco só, lançado em 1976... E eu considero assim, é uma experiência. Ouvir esse disco inteiro é uma viagem de ácido, assim. Parece que você tomou ácido e tá viajando, assim. Ouve um pouquinho, ó. Mostra um trechinho aqui. Agora, ó, mais um trechinho. Vamos ver mais um trechinho de uma outra música só pra vocês perceberem o nível da coisa. E é isso, assim, foi o que vocês ouviram agora, assim. Provavelmente o Júlio nem o Léo, com certeza eles não conhecem essa banda. É uma banda completamente obscura. Eles têm um disco Pão só. com Ovo. Não, Pão com Ovo eu não sei o que é isso. Minha religião não permite essas coisas. Eu conheço mais dois com leite. Depois que vocês ouvirem isso, suas almas serão elevadas. Cara, mas assim, você falar de viagem de ácido é muito complicado, porque assim... Você já tomou ácido, cara? Eu não tomei. Pois é, eu também achei muito comprometedor. Não tomei, mas eu não falei nada, porque eu nunca tomei, eu não sei, né? Eu não tomei, mas ouvindo esse disco, eu tomei por tabela. Eu tomei todos os ácidos que eles tomaram ao fazer esse disco. Então, assim, é uma... Pode crer. Não tem muito o que falar, assim, eles não têm muita informação, é uma banda meio desconhecida mesmo, mas esse disco é uma obra-prima, assim, eu considero uma obra-prima. Ele, sinceramente, eu não sou músico, tá? Minha parte é mais visual e tal, mas assim, ouvindo, eu tenho uma viagem de nível dos Mutantes ao ouvir um disco desse. Então, assim, eu recomendo. Baixem esse disco, ele tá disponível. Então eles seriam como os Mutantes que não tiveram o mainstream, né? Exatamente, é mais ou menos isso. Ok, tá aí a dica do Dimitri, então. E o Léo vai falar de uma banda também que nunca tomou ácido, né, Léo? Não, imagina. A banda nunca deve ter tomado, não. Agora os integrantes, meu amigo, ia se banhar no ácido. Cara, assim, psicodelia, o tema, música... Pink Floyd, man. Né? Fazer o quê, né?
Clichê total, né, velho? Mas para os nossos ouvintes entenderem, não é aquele Pink Floyd... Quer dizer, nada contra, mas não é o Pink Floyd do The Wall, nem é o Pink Floyd do Dark Side of the Moon, nem é o Pink Floyd do Wish You Were Here. É outro Pink Floyd, né? Sendo o mesmo, é o mesmo, mas é outro, né? Na verdade, cara, tudo do Pink Floyd é muito viajante. Tipo, até a própria ideia do The Wall, pô. A crítica... A cristalização da sociedade britânica, aquele formalismo. Não, compreendo, mas assim, isso é muito pra mim, olha, pra mim isso é muito pé no chão. Assim, apesar de, claro, ter as viagens lá do Roger Waters, de Hitler, não sei o que e tal, e pai coisa, mas assim, The Wall pra mim, Dark Side of the Moon são coisas que, apesar de falar da vida e de filosofar e nós e eles, né, o tempo, respire, mas assim, são coisas mais racionais, mas quando você pega o disco que chama More, o disco que chama Metal... o Metal, o Maguma, cara. Assim, na verdade, o disco que eu queria falar do Pink Floyd não é nenhum desses. É o Live at Pompeii, cara. Ué, o Live at Pompeii é o Metal, pô. No Live at Pompeii são várias músicas de vários CDs. Tem do Metal, tem do Magum, tem de várias, pô. São vários. Mas a viagem, o Live at Pompeii é o pacote de presente, tá ligado? O Live at Pompeii eu me lembro, pra quem não sabe, eu morei com o Léo Opa! Morei com o Léo. Opa! Mas que fique bem claro que quem dividia quarto com o homem era ele. Olha lá. Revelações, hein? Bombásticas. Eu era pobre e tal. Mas assim, ligado? ele precisava do dinheiro, né? E tudo mais, enfim. Tal, não faz pela vida. Mas assim, a gente ele morava precisava do dinheiro, então ele dividia um quarto com o homem. Então meu quarto era meu. Vocês estão vendo o nível. Mas assim... mas assim, nada contra. Olha só, pessoal. Nada gente, contra, ninguém tem nada gente, aqui. veja só. Minha defesa, eu vou dizer que Júlio Samico já dividiu o quarto com homem também, e é com um baiano que curtia axé, sem mais. Opa! E aí, qual foi o destino dele? Diga qual foi o destino dele. Você que é testemunha, diga, por favor. Meu irmão, eu sei não, eu sei que depois de uns dias o cara fugiu. Então não sei o que aconteceu, cara. Fugiu. Não vou dizer... Saiu escurraçado, porque baiano que gosta de axé perto de mim não dura, velho, não dura. Rolou um vamos fugir aí. Os ouvintes aqui que curtem axé, então... Os ouvintes que curtem axé podem gostar de mim, mas eu não vou gostar do axé de vocês, assim. Os ouvintes que curtem axé, por favor, parem de ouvir esse negócio, certo? Não é assim também. Assim, parem de ouvir, mas antes de pararem de ouvir, clique aí no link e compre um negócio aí pra... Baixe todo dia, se quiser, fica à vontade. Você baixa, deleta e não escuta, não tem problema. Você só baixa, não precisa escutar. Então, não, mas olha só. Você tá vendo? Vocês estão sendo preconceituosos. O ouvinte que curte axé, ele pode estar escutando isso e de repente ele vai mudar a mentalidade dele. Deixar de escutar esse lixo pra escutar alguma coisa boa. É verdade. Meu amigo, o cara que ouve axé, ele só muda a consciência dele cheirando loló ou gritando, meu amigo. Ou matando, né? Não quero. Sou totalmente preconceituoso. Eu só falei que eu morei com o Léo pra dizer o seguinte... Um belo dia, quer dizer, uma bela noite, eu fui dormir e Léo estava no computador, naquela conexão nossa de escada maravilhosa de 128K, e aí Léo, ele queria ver esse filme, Live at Pompeii, porque eu disse a ele que era lindo. Aí eu sei que eu fui dormir, cara, e acordei, sei lá, 9, que horas era? E Léo tava na mesa com o computador, o Get Right... não era o Get Right, famoso, saudoso lá, Get Right. Era um programa desse aí. Era um programa desses aí que prometia que você podia pausar um download e continuar. Era o Flash Get Right. Flash Get Right, era um programa legal desse. E aí eu acordei e Léo tava com 1 litro de Coca-Cola vazio. Acho que era mais... a imagem mental que ficou na minha cabeça é essa. Pode até não ser exatamente isso. Mas assim, ele tava meio dormindo, meio acordado. Zumbizando. E eu só lembro de perguntar a ele... Ficou acordado a noite toda? E ele, fiquei. Conseguiu baixar tudo? Ele, não. Nossa!
E aí foi triste. Mas assim, depois de um tempo ele conseguiu assistir. Mas eu terminei de baixar essa manhã. É, né? E assistiu direto. Ele ficou acordado até assistir. Então já foi psicodélico por causa disso. E realmente é deslumbrante. E o mais interessante é que, assim, eles fizeram um concerto pra ninguém. Vazio? Não tinha ninguém na plateia? Ninguém. Cara, que plateia? Aí eu falo, deixa eu interromper. A viagem no começa show? daí. Eles fizeram um concerto para os mortos na Pompeia. Eles foram lá para aquela ilha lá, Sensacional. no pé do Vesúvio, se não me engano. Montaram toda uma estrutura, botaram o diretor, botaram tudo e vamos tocar. Botaram as músicas altamente viajantes e começaram a tocar. Então o disco, ele é todo entrecortado de mesa redonda, os caras conversando, bebendo, fumando e tal, gravando assim. Eles conversando e música. Aí eles conversam mais um pouco e música. Então, eles dão entrevista e tal, os caras bem novinhos. Permeado de imagens do vulcão. Imagens da ilha. Aí assim, tem vulcão, a lava vulcânica encontrando com o mar, evaporando. Explosões vulcânicas. Imagens de estátuas greco-romanas. Ladrilhos. Tem uma música chamada Careful with That Axe, Eugene, né? Esse meu inglês de Caruaru. Cuidado com esse machado, Eugênio. É verdade, é isso mesmo. E essa música é aquela que tem o cachorrinho, né? Não. Nananina, não. Não? Essa música é uma viagem. Não. Então, música essa é a uma da viagem. águia, é isso? O barulhinho da águia na guitarra? É, exatamente. Essa música Tá. é a música em que começa com um ladrilho, assim, que parece um demônio daquele dos festivais dos muertos lá do México. Aí vai alternando, que mais de vulcão, os caras vão tocando, tal, um tom bem calmo. Aí conforme a música vai crescendo, vai mudando para imagens vulcânicas, até quando os vulcões começam a jorrar. Vamos fazer o seguinte, eu não vou mostrar porque aqui é podcast, é só áudio. Eu vou botar a música. Mas quem tiver interessado em ver, acho que no YouTube deve ter, né? YouTube deve... Se não estiver no YouTube também, não é difícil ver. Não é difícil. Não é difícil achar. Fala com o João Torrente que fica tudo certo. Tio Torresmo. Irmão, eu botei esse vídeo no meu Facebook hoje. Vocês podem procurar lá, vocês são meus amigos. Pronto, olha aí. Então faça o seguinte, Léo. Você tá com a incumbência de pôr esse vídeo no Facebook do Surrealmente. Sério. Beleza, Okay? beleza. Pronto. Eu passo. Meu irmão, o grito parece... Vocês já assistiram He-Man, né, velho? Tá ligado aqueles dinossauros, aqueles pterodáctilos do He-Man, pô. Quando aparece eles, ele fica... Esse não é do He-Man, acho que é do Herculoide. Tu fez esse barulho com a boca, velho? A boca eu faço, ó. Sensacional, hein? Espetacular. Porra, show de bola. Parabéns. Parabéns. Só tem eu e Roger Waters. Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu adoro Pink Floyd porque, assim, quando eu tô com insônia, eu coloco Pink Floyd, tá resolvido minha insônia. Mas, assim, de tanto que vocês falaram bem agora, assim, eu vou dar uma colher de chá. Você sabe que meu irmão dormia com Pink Floyd. É. Pra mim, ele é sensacional pra isso, assim, é um remédio, é um sonífero espetacular. Mas eu vou dar uma chance, depois de tanto que vocês falaram bem. Vamos ver. E esse DVD, esse filme, ele tem também a célebre frase, né? Que David Gilmour fala que as pessoas pensam que nós somos uma banda de drogados, mas não é verdade. Não, e fora o seguinte, se não bastasse só isso aí, os caras ainda tocam um cachorro. É verdade. Eles estão sentados num coliseuzinho lá, com a gaitinha, o Richard Wright, com a gaitinha, tocando gaitinha, os caras tocando, e ele dando umas apertadas, assim, tem um Collie, eu acho, tipo a Alessi, tá ligado? A Alessi... E o Roger Waters é o danado do que belisca o cachorro, né? Não, é o Richard Wright, cara. É o Wright? É o Richard Wright. Eu não tenho certeza. Eu acho que é o Richard A Wright. Associação de Proteção dos Animais vai cair matando aí. Já caiu, Cara, né? já era pra ter caído. Prescreveu, brother. Prescreveu. Ele pega no cachorro. O cachorro, assim, todo cachorro, quando você toca violão perto dele e tal, se ele tá gostando, ele tende a uivar, né? E aí ele pega o cachorro, ele aperta o cachorro, véio, e o cachorro começa a uivar no tom e acompanhando o solfejo na gaitinha. Pô, é fantástico. Eu não lembro o nome dessa música, é lá pro final já. É uma viagem. E fora isso,
o disco ele é todo assim. Na minha cabeça, essa música era a música do Machado, mas se você disse que a do Machado é a da Águia, então... A do Machado é a do... É, que a gente chama de Águia. Seagull, né? Não é Águia, é Seagull, Meu irmão, é bicho coisa from hell. Gaivota, exato, Seagull. Meu irmão, não sei. Eu só sei que isso é uma viagem, ouçam. Ouçam Pink Floyd, ouçam qualquer coisa do Pink Floyd, mas... Se quiser ouvir o Pink Floyd psicodélico, é esse aí. Só pra encerrar, uma indicaçãozinha. Não tem. É só uma indicaçãozinha por fora, tá? Uma música que foi considerada a música mais psicodélica do mundo. É a White Rabbit, do Jefferson Airplane. Só pra constar, tá? Não tem como não falar dessa música. E também é uma viagem de ácido absurda. Uma viagem de ácido que eu nunca tomei, né, Dimitri? Exatamente. É um ácido por tabela. Um ácido meio básico. Bom, e nos games, tem alguma coisa aí que cai aí no nosso assunto, Dimitri? Acredito que um dos games mais psicodélicos já lançados é o Psychonauts. É um jogo que se passa dentro da cabeça das pessoas. É um jogo que, sim, ele não fez muito sucesso. O publisher quase faliu depois de ter lançado, porque assim, é uma super produção, mas não foi muito bem vendido. E você é um personagem que tem que explorar a cabeça de cada uma das pessoas, e ele viaja pela psique de cada um dos indivíduos. Cada um se comporta de uma forma, e você deve entender ele para conseguir ultrapassar aquele estágio. Eu não posso falar muito sobre o jogo. Mas esse jogo, assim, rola ato falho, os arquétipos, tipo, junguianos, rola essas paradas de psicologia? Rola isso. Ele é um estilo mais cartoon, né? Um estilo mais humorístico, mas mesmo assim ele trabalha muito com isso. O criador desse jogo é o mesmo criador do Monkey Island e dos maiores adventures da LucasArts, né? Então, assim, ele trabalha muito com o roteiro. Esse jogo, ele tem um roteiro muito bem escrito, ele é muito bem feito. E rola muito isso, essa questão dos arquétipos, essa questão de vocês precisam conhecer, assim, eu não quero falar muito para não estragar a surpresa, mas ele é muito bem feito. Quais são as plataformas para que esse jogo está disponível? Sim, Dimitri, esse jogo é o que tem o menu, ele é tipo um cérebro, e você tem que andar pelas regiões do cérebro para acessar cada item do menu? É esse mesmo. É esse? Esse jogo mesmo. Visualmente, assim, ele é um jogo de 2005, mas visualmente ele ainda continua atual. Obviamente que descontando o tempo que passou, né? Mas assim, ele tem um gráfico cartoon, então ele não fica tão defasado, né? E ele está disponível em várias plataformas. Assim, ele está disponível para PC, ele foi também para o Xbox original e está disponível para Xbox 360 e para Mac também. Então, assim, ainda dá pra jogar ele, vale a pena. PlayStation não? PlayStation 2, ele foi lançado pra PlayStation 2. Ah, toma, sonista. Não vem não, o cachista do inferno. Eu não sou cachista, eu tenho cachista os dois. do inferno. O cara é cachista, comprou um PlayStation, não joga o PlayStation. Eu jogo jogar sim. aquele computador mal ajambrado. Meu Asylum meu Batman Arkham Asylum é PlayStation. É o único, né, que tem, porque só joga aquela porcaria que só tem aqueles jogos tudo igual, né, cara galera? fortão atirando. O Júlio curte o fortão atirando. Não, Gears of War 3 é show, hein, galera? Olha. Deixa eu falar um negócio. Vocês estão nessa discussão todinha de jogo. Tu sabe o que é que eu jogo, velho? Na moral mesmo. Eu só jogo God of War 1. God of War 1. Eu tenho uma porra de um PS2, eu tenho 50 jogos. Eu só sei jogar God of War 1, velho. A vantagem é que você tem PlayStation, pelo menos. É bom porque você só aperta um botão, né? Não, entenda. Eu zerei o 2, eu zerei o 3. O 3 é uma merda, inclusive, não joguem. Não zerem, não vale a pena. É uma bosta. Não, como assim, não? O 2 é bom, mas eu só zerei eu só gosto de jogar o 1, pô. Os outros eu fico meio, sei lá, cara. Aquele palitinho de churrasco lá que ele usa como arma no 2, eu achei meio noob, sei lá. O martelinho também do Mario, eu achei meio noob. No 2 é bom porque ele é só as Chaos Blade e o facão, meu irmão. É massa demais. Diferentemente do Xbox, que só tem um jogo. E o Gears of War 3 é melhor que o 2, que é melhor que o 1. Então é uma coisa que vai de evolução. Não é uma coisa de caça-níquel, ok?
Sim, mas medição de piroca à parte. Discussão encerrada. Léo tem um jogo pra indicar pra nós. Se chama Braid. Eu acho que ele tá na PSN, na Xbox Live. Vocês depois vêm aí, porque minha conexão da Xuxa não tá permitindo, não. Mas assim, ele é um jogo de viagem no tempo. Então, o que é que acontece? Existem elementos nesse jogo que trabalham com isso. Manipulação temporal. Então, existem fases em que você andar para a direita, você se move em direção ao futuro. Como em toda fase, né? Você anda para a direita, você vai vendo o que vai acontecendo. Só que quando você retorna, você volta o comportamento daquelas criaturas para o passado. E aí tem alguns itens que fazem com que você mantenha determinados objetos em inércia temporal. E aí você pode ir para o futuro, pegar aquele objeto e voltar e reviver aquele mesmo comportamento, só que com esse objeto diferencial. E aí você trabalha para poder vencer a fase. É muito viajante, cara. Então assim, por exemplo, tem fase que você tem que ter um buraco lá embaixo. Aí você vai, pula, cai, pega o item e para você voltar, basta você se direcionar em relação ao passado. E aí você... Eu não cheguei ao final dele, mas eu, como todo verminoso, fui no YouTube lá ver os finais do jogo e, cara, é fantástico. Eu recomendo Braid, B-R-A-I-D. Os gráficos deles são interessantes, que são pinturas, né? Lembra um pouco Van Gogh, assim, animado. Então os cenários é como se fosse uma pintura de Van Gogh animada. É muito bonito. Também recomendo. Bom jogo. E tipo, o fundo, ele é estático. Então ele é uma grande imagem e a fase é que tem um diferencialzinho. É fantástico. Então tá, joguem Psychonauts and Braid. Por que eu falei and? Porque você é americanado. Eu sou chique. Americanizado, aculturado. Disseram que eu vou ter americanizada. Escutem Carmen Miranda, é muito legal. Psicodélica também. Totalmente, meu irmão. A mulher usa uma fruteira na cabeça, doido. Ela viaja até o extremo. Léo, quem foi Timóteo? Timothy Leary? Nosso grande Timóteo. Timothy Leary, sim, claro. Timothy Leary, cara, foi o maior advogado do uso de LSD livre do mundo. E o que é que ele tem a ver com a psicodelia? Cara, porque ele foi um dos caras que... Assim, o ácido ele foi desenvolvido por outra pessoa, por um cientista. De que ácido estamos falando? O ácido lisérgico. Dietilamina de ácido lisérgico, ou LSD-28. Lucy in the Sky with Diamonds. Que essa música não tem a ver com LSD, tá ligado, né? É o que John Lennon diz, né? Diz a lenda. Tudo bem. Então, assim, o Timothy Leary, ele foi o maior advogado do uso irrestrito do LSD recreativo, pô. Enquanto que os psicólogos, psiquiatras, médicos usavam o LSD como forma para estudar os seus efeitos, o Timothy Leary, ele advogava o uso recreativo do LSD. Então, figuras como Aldous Huxley usaram muito LSD e criaram suas obras. Inclusive, disse que o cara que descobriu a hélice DNA, ele descobriu numa viagem, numa good trip de LSD, né? Então, assim, o LSD, ele é uma dos enteógenos, mas... Que é um enteógeno? Enteógeno é uma droga que alucina. Ok, obrigado. Que muda a sua percepção. A psilocibina, DMT, o peyote, todas essas drogas elas causam alucinações visuais, auditivas ou o que seja, sensoriais. Diga uma droga famosa, porque nenhuma dessas é famosa. Nenhuma dessas o quê? O peyote? Nenhuma dessas drogas é famosa. Ou é porque eu não uso drogas? Não, são famosos, pô. Ah, então tá, desculpa, eu não conheço. É porque você não usa drogas, pô. Ah, tá, deve ser por isso. No círculo das raves e tal, DMT e o ácido, pô, LSD rola direto, pô. Ah, então tá. São drogas que mudam a sua visão. Elas dão alucinações visuais e auditivas de acordo com sua psique, mas geralmente elas dão uma sensação de euforia, né? E o Timothy Leary, ele foi o maior advogado dessas causas. As Portas da Percepção do Aldous Huxley trata sobre o uso do Huxley de ácido. E ele fala... Inspirou, detalhe, pra quem não sabe, inspirou a maior banda de todos os tempos, The Doors. Que não é a maior banda de todos os tempos. É a maior banda de todos os tempos. Mas é a maior banda
de todos os tempos da Califórnia. Não. É a maior banda da história do universo, de todos os universos Das melhores bandas possíveis e imagináveis. Mais do que os Mutantes? Aí há dúvidas. Aí você me deu. Agora você pegou. É dúbio. Os Mutantes também fizeram os extensivos do ácido, né, meu amigo? O Alan Moore, ele diz que em sua obra Watchmen, ele diz que o Ozymandias principal, Alexandre o Grande, ele comeu uma bola de haxixe para ter uma visão, e a partir dessa visão dada pelo haxixe, que é o princípio ativo do haxixe é parecido com o ácido, se não me engano é o peiote, psilocibina, ele construiu o Império Persa baseado nessa visão do ácido, né? Então, o ácido ele tem essa capacidade xamanística / profética, né? De alteração de percepção. Não, assim, na realidade, existem algumas crenças que acham importante alterar o estado da consciência para atingir um conhecimento maior, não é verdade? O xamanismo... O Santo Daime, o xamanismo... né, o pessoal lá da Índia, né, que... o Soma, né, cara, do hindu, o Soma hindu é foda. Isso, exato. Os Siddhis usam. O problema é porque as religiões que pregam esse xamanismo, esse uso de drogas, elas têm que ser sancionadas, né, cara, pelos governos. E assim, o xamanismo, dentro da cultura do paganismo, né, o paganismo, ele não é bem aceito, até porque ele não é um corpo difundido, não tem um livro principal e uma seita com práticas bem definidas. O xamanismo ele é basicamente indígena, então todas as culturas indígenas foram, quando não foram destruídas, foram basicamente absorvidas pelos grupos. Então não existe mais xamã Sioux, não existe mais xamã Navarro, não existe mais esses xamãs, até mesmo Tupi-Guarani e tal, que usavam essas... O próprio Santo Daime, ele entrou na cultura brasileira, eu não sei nem como, velho, porque... Acho que entrou porque o governo nem percebeu, velho. Na realidade, eu acho que foi assim. Eu não posso dizer porque eu não sei, mas se eu fosse chutar, eu diria que foi porque o governo nem percebeu. Quando eles viram, já tava muito disseminado. Eu acho que sim. Mas a viagem principal, se a gente for trabalhar dentro da ideia de Jung, de arquétipos, a gente vai ver que existe uma repetição dos mesmas ideias, dos mesmos arquétipos, em todas as instâncias da humanidade. Então, o uso de enteógenos, de drogas para alterar a percepção, ele está dentro da ideia de que determinadas buscas, determinadas conexões de pensamentos, você só faz num estado de mente alterada. Por isso que os pajés, os homens santos, os xamãs, eles tinham esse status elevado, porque eles conseguiam ver coisas por outro paradigma. Só que o movimento psicodélico, ele conseguiu abrir, vamos dizer assim, na mentalidade coletiva, a ideia de pensar fora da caixa. E eu acho que esse é o principal marco da psicodelia. Pessoas que antes tinham visões, vamos dizer assim, ditas como perturbadas, elas conseguiam dar vazão à sua visão perturbada sem precisar usar o psicotrópico. Ela começou a ser mais aceita, essa visão perturbada, a partir do momento em que ela era rotulada como psicodélica / viajante. Então caras como Cronenberg, como o próprio cubismo do Picasso foram mais aceitos. Porque a droga, na verdade, auxilia você a alteração da sua consciência. Você consegue chegar nisso sem o uso da droga também. Certo? É possível exatamente. Você chegar... Na realidade, é possível você conceber, por exemplo, que o artista só percebeu porque usou a droga. É possível você conceber aquela mesma coisa sem usar. Sem exatamente. Usar, porque ele já concebeu. Ele tá te mostrando logo ali, aí você tá vendo, ou tá lendo, ou tá ouvindo. Não necessariamente. Entendeu? Porque ele concebeu usando a droga. Você consegue conceber algumas coisas também, não necessariamente usando droga. Existem outras maneiras de alterar a consciência, existem alguns exercícios. Posso citar, por exemplo, o automatismo psíquico, que você libera totalmente as suas amarras, as amarras da sociedade, as suas travas psíquicas, e você consegue deixar fluir seu pensamento para criar alguma coisa que não passe por essa barreira da consciência. Obviamente que a droga é um catalisador disso. Se você não tem tanta facilidade de chegar a esse estado de inconsciência, vamos dizer assim, a droga vai catalisar e vai facilitar você chegar a esse caminho. Ou não, exatamente. Pode isso levar para um buraco. Pode levar para outro lugar, exatamente.
isso é determinado, depende do organismo. Cada organismo reage de uma forma completamente diferente. Então, assim, é uma coisa para ser pensada com cuidado. E assim, para deixar bem claro, nós não queremos que ninguém use drogas, especialmente as ilícitas, né? Exatamente. Assim, existem formas lícitas de você alterar a sua consciência. A gente tá falando do que existe. Exatamente. Não estamos defendendo o uso de nada. Mesmo porque existem formas lícitas. Do automatismo psíquico, porque entra naquele campo do seguinte: o cérebro ele é uma máquina bioquímica, certo? Então, todas as drogas possíveis e imagináveis já existem no nosso cérebro, porque as drogas elas causam reação no nosso cérebro. Então, ele falou do automatismo psíquico, isso é importante. Auto-hipnose, motivação, a lombra de quem corre, o runner's high, tudo isso são estados de mentalidade alterada que você consegue de meios indiretos, não necessariamente drogas. Então, o próprio chocolate, né? O próprio açúcar, o sal, coisas que a gente tem como naturais, banais, né? Que são cotidianas, a gente nem... Você consegue estados de consciência alterada sem a necessidade de usar qualquer coisa. Eu só digo o seguinte: a ideia da psicodelia, ela tá mais envolvida com conseguir estados de percepção alterada ou traduzir visões ou percepções de um estado de mente alterada para pessoas que não estão alterados. É criar um resultado duradouro de uma viagem. Seja pessoal, seja por droga, seja por gente que consegue viajar. Cara, eu conheço gente que não usa droga, que se você conversar 10 minutos com esse cara, você vai dizer que ele é louco, de pedra. Entendeu? Porque o cara tem percepções altamente inusitadas, pô. E ele não se droga, pô. É simplesmente o processo mental dele. Então você pensa um Picasso, pô. Eu me recuso a pensar em Picasso. Eu acho que é uma via muito simplória você simplesmente botar todo mundo no mesmo grupinho. Ah, pensou diferente, pensou psicodelicamente, viu fora da realidade, tem um padrão de percepção fora do comum, usa droga. Entendeu? Porque a droga é um caminho fácil, pô. Mas muita gente consegue pela via obtusa, pela via mais difícil, pelo autocontrole, chegar a estado de percepção alterada muito melhor do que o usado por uma droga, pô. Porque a droga, ela não tem controle. Eu, pessoalmente, no meu trabalho, tem muita gente que vem me procurar, vê meus trabalhos de ilustração, tal, vem me perguntar o que eu uso pra fazer aquilo, assim. E eu, sinceramente, assim, eu consigo fazer aquilo lucidamente, assim, eu altero o meu estado de consciência, eu consigo deixar fluir, eu consigo deixar abrir o inconsciente e fluir aquilo, sem precisar usar alguma substância ilícita. Aham. Talvez uma pinguinha de vez em quando, mas e olha lá. Então, a psicodelia é basicamente a forma cristalizada da gente aceitar que determinadas pessoas conseguem estados diferentes de consciência, não necessariamente baseado por drogas. A sociedade, ela aceita estados diferentes de consciência desde que eles sejam psicodélicos. Sensacional. Parabéns. Espetacular. Eu não poderia dizer melhor. Eu não poderia dizer melhor. Dimitri, você poderia dizer melhor? Não. Então foi por isso que quem falou foi Léo. O maior pensador brasileiro se chama Cabrito. Eu vou botar meia sola no pau, eu quero cair na putaria. Na festa do carnaval, comer 2 todo dia. Opa, comer o quê, homem? Que é isso? Isso é Raimundo, né não? Então, Léo, atenção, ouvintes, vocês que não são do Nordeste, porque assim, quem é do Nordeste deve conhecer, se não conhecer, você devia ter vergonha de ser nordestino. Vai, Léo. ICC de Zé da Luz, via, agora no Facebook tudo é via alguma coisa, né? RT Lirinha do Cordel do Fogo Encantado. Vai, Léo. ICC do Zé da Luz, vai. Se um dia nós se gostasse, se um dia nós se queresse, se nós dois se empareasse, se juntinho nós dois vivesse, se juntinho nós dois morasse, se juntinho nós dois dormisse, se juntinho nós dois morresse, se pro céu nós a subisse e acontecesse de São Pedro não abrisse a porta do céu e fosse dizer qualquer tolice, e se eu me arruminasse e com tu eu insistisse para que eu me resolvesse e a minha faca eu puxasse e o bucho do céu furasse, talvez nós dois ficasse, talvez nós dois caísse, e o céu furado arriasse, e as virgens todas fugissem.
Sensacional. Muito Espetacular. bom. Cara, eu ainda vou decorar o que ele fica brechando as meninas lavando roupa, vendo as curvas da... Meu irmão, é massa, doido. Esse é o melhor filme. Eu vou procurar aí. Depois eu declamo. Que merda. No próximo episódio... Não. Próximo episódio? Próximo. É, lá pro terceiro, quarto. Ah, Tem que então, achar, pô. Cara, então esse daqui- Num filme dos você tá de próximos. contar, Daqui, velho. fiquem ligados que Em breve. vai rolar mais Zé da Luz aqui no Surrealmente. Ok? Então um abraço, a gente se vê daqui a duas semanas. valeu, 2 semanas. Vamos manter essa periodicidade com... Não, aqui é força de lei, não tem duas conversas não. A cada 15 dias esse podcast vai estar no ar. É, exatamente. Então, abraço, até a próxima. Diga tchau, Lilica. Tchau, Lilica. O Dimitri não assistiu. Tá no final. Então é isso. Falou, pessoal. Até a próxima. Dimitri não assistiu. Não sei. Vou por fora. Eu fiquei de Lilica na história, né?